Graça e paz, amada igreja, estamos mais um domingo aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Nós vamos estar compartilhando um texto da palavra de Deus que se encontra em Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É tão interessante esse texto em Hebreus, as orientações dadas nele. Primeiro falando que a gente precisa ter uma convicção do grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós sabemos que se trata de Jesus. Jesus é o grande sacerdote que tem sido presença constante na nossa fé e no nosso acreditar, no nosso crer na palavra de Deus. E fala pra gente nos aproximar de Deus com um coração sincero. Um pai ama quando seu filho chega com um coração sincero. E a gente também precisa ter convicção de fé. Nós vamos ter a convicção do que nós cremos, daquilo que nós servimos. Que a gente possa questionar sempre o nosso coração se nós temos colocado o nosso coração e a nossa fé nas coisas corretas, né? Que nós possamos crer naquele que nos lavou, aquele que nos limpou, aquele que tem cuidado de nós e que possamos realmente buscar servi-lo, né? E que a gente possa com firmeza ter esperança da fé que professamos, que a gente realmente possa ter convicção daquilo que amamos, daquilo que vivemos, e sabendo que Deus ele é fiel nas promessas que ele tem feito dentro da sua palavra. Fala também do cuidado uns para com os outros, para a gente incentivar no amor e nas boas obras. Que a gente pudesse sempre lembrar de que nós somos instrumentos de Deus na vida dos nossos amados irmãos, que nós possamos orar uns pelos outros, nos importar uns com os outros, e realmente incentivar a juntos vivermos a fé cristã aqui nessa terra. E fala da lembrança de a gente não esquecer da reunião, de estarmos juntos na presença de Deus. Como é importante nos aquecermos na fé. Como é importante em tempos tão difíceis, ele fala, principalmente quando a gente vê que o tempo do final se aproxima. E é tão interessante como muitas vezes isso esfria, né, o nosso coração, e como as modernidades também nos puxa para não estarmos na presença do Senhor. E eu gostaria de encorajar o coração de cada irmão a busca constante da presença de Deus. Estamos vivendo aí um novo lockdown, 2 finais de semana onde nós só nos veremos online. Que Deus possa aquecer o nosso coração, não deixe de tirar tempo para a presença de Deus. E quero convidar você, amado irmão, a logo que tivermos culto presencial, que você possa aquecer o seu coração na presença do Senhor junto com os amados irmãos da igreja. Que Deus nos abençoe, que Ele use esse tempo na sua presença, que o louvor, que a palavra possa falar profundamente ao nosso coração. Esse é o desejo sincero do meu coração para com os amados. Que Deus nos abençoe.
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Graça e paz. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a 34. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberes em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Podemos ver nesses versículos recomendações pelo apóstolo Paulo, 4 olhares que mudam uma vida. Podemos ver o poder do Evangelho e a missão de Cristo Jesus. Encontramos aqui o apóstolo Paulo ensinando 4 fundamentos sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Podemos aqui aplicar também todos esses olhares aqui nas nossas vidas. Primeiro, olhar para trás. Ele escreveu: fazei isto em memória de mim. Este fundamento revela a necessidade de olhar para o que foi feito por nós lá na cruz do Calvário. Pois o preço foi pago, preço muito alto. Então temos hoje a esperança e a força para lutarmos
Sim, olharmos para o passado é perceber o quanto Deus já fez por nós. Grandes coisas Ele fez por nós. Então também podemos ver também as maravilhas que o Senhor fez pela humanidade ao morrer lá na cruz do Calvário. Mostra que Ele curou nossas enfermidades, mudou o curso das nossas vidas e também nos deu a capacidade de vencer os obstáculos e derrubar as barreiras que impedia de termos uma vida vitoriosa. O segundo olhar que Paulo relata aqui, olhar para frente. Temos que olhar para frente. Todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. No versículo 26. Este fundamento nos revela a necessidade de olharmos para o futuro, até que Ele venha. Isso nos mostra que temos esperança de estarmos com o Senhor um dia. Quanto à igreja, podemos ver a igreja eleita subirá para as alturas e para sempre, confortadas pelo Senhor. Olhar para o futuro é ter a esperança na vida de Jesus. É ter esperança em um mundo melhor. É ter esperança em uma eternidade de gozo, alegria no Senhor. E essa paz que nós temos, uma paz sem fim. E o terceiro olhar que o apóstolo Paulo relata aqui, nesse trecho aqui da palavra do Senhor, examine o homem a si mesmo, e depois coma deste pão, versículo 28. A gente vê que esse fundamento revela a necessidade de analisar o nosso interior, para sabermos se realmente estamos em Cristo. Aqui fala dos sentimentos, fala da comunhão com Jesus Cristo. Precisamos sempre analisar a nossa conduta, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, os nossos negócios, enfim. O apóstolo Paulo diz: examine o homem a si mesmo e veja, olhe para dentro e veja se existe algo que não conduz com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Algo que não faz parte da vida cristã. Algo que rouba a paz e também a alegria. Nós podemos ver também o quarto fundamento que o apóstolo Paulo mostra aqui. Quarto olhar. Olhar para o lado. Quando se ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Lá no versículo 33. E este fundamento revela a necessidade de vivermos uma vida voltada não apenas para nós mesmos, mas devemos considerar as dificuldades dos nossos irmãos. Entender que cada pessoa é colocada em volta para que, de alguma forma, sejamos bênção na vida delas. Eu olho para a Bíblia e vejo o quanto é profundo esta expressão que expressa aqui e nesses versículos, estão expressados nesses versículos, pela ocasião da ceia do Senhor. Eu vejo o Evangelho é o poder de Deus, é salvação para todo aquele que crê no Senhor Jesus. E também vejo a base do Evangelho de Jesus Cristo, que está aqui o amor a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo. Então nós podemos ver que não há vida cristã sem comunhão com Cristo, e também não há comunhão, não há vida, cristã sem a presença, sem a preocupação com a outra pessoa, ter compaixão por outras pessoas, o bem-estar nosso
o bem-estar dos nossos irmãos. Percebemos isso claramente no episódio da morte de Abel. A primeira pergunta que Deus fez a Caim, qual foi? A gente vê lá na palavra do Senhor, ele pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Então, se o próprio Deus demonstrou essa preocupação, creio que nós também devemos nos preocupar com os nossos irmãos. Podemos ver que a ceia é uma ordenança do Senhor. Ela é um memorial, ela é profética, ela revela as nossas condições espirituais. Por isso, podemos concluir assim: olhe para o passado e veja quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Olhe para o futuro e vislumbre, do que a glória do Senhor, coisa maravilhosa que ainda há de vir, e se encha de esperança. E outra coisa, olhe para dentro de si e veja se você está preparado. Olhe também para o lado e descubra e vives para si mesmo, ou ainda há em ti preocupação com o teu próximo. Jesus aqui dá uma explicação muito interessante. Nós devemos estar preocupados com as nossas vidas espirituais, mas também temos que estar preocupados com a vida espiritual dos nossos irmãos, um ajudando o outro. Isso é muito marcante na vida cristã. Então, o que há de vir, virá, e ele não tardará. Espero que todos nós participamos da glória do Senhor e possamos aguardar o dia do Senhor. Que o grande Deus nos abençoe em tudo. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome e queremos agradecer por esse relato da tua palavra tão importante, falando da ceia do Senhor, que aqui podemos ver o fundamento da graça do Senhor, o fundamento da ordenança do Senhor. Qual importante é viver uma vida para agradar o Senhor. E nós podemos ver que nesse ensinamento aqui que o apóstolo Paulo mostra aos irmãos, eu vejo uma preocupação tremenda, que possamos estar olhando para nós e vendo o quanto precisamos nos preparar para estar voltados com o Senhor. Também lembrando e ajudando uns aos outros, ajudando nossos irmãos em Cristo, possamos cada dia se preocuparmos uns com os outros e possamos, em nome de Jesus, aprender da tua palavra, que esses ensinamentos tão grandiosos da tua palavra possam fazer parte das nossas vidas, possamos desfrutar das bênçãos do Senhor e cada dia podemos aprender cada vez mais aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, obrigado por tudo, nos abençoe, nos dê uma semana de vitória na tua presença. Queremos desfrutar da grandeza, do amor e da graça do Senhor. O Senhor esteja conosco, Pai, nos abençoando ricamente. Dependemos do Senhor, carecemos da tua ajuda. Vem cobrir-nos com o teu sangue. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para